Cada região tem uma coisa diferente, mas algumas coisas são comuns a todas. Sim. Tá? Primeira delas, a gente precisa de um governo que seja muito mais eficiente. O que significa isso? Tá? Primeira coisa, que ele seja descentralizado. Não adianta eu querer decidir lá do Palácio Anchieta, em Vitória, o que vai acontecer aqui em São Mateus. De certa forma isso não faz sentido. Não faz sentido, né? Como é que isso, como é que isso se traduz? Né? A gente precisa de conselhos regionais que decidem junto ao governador quais serão os grandes investimentos em cada região. Porque hoje o que acontece é uma decisão basicamente pessoal, né? E de Ou cunho político, né? Lá, o prefeito vai lá, pede um negócio, não, eu vou te apoiar aqui, não, então eu te dou essa obra aqui. Por conta de uma questão o que a gente precisa? De um conselho geopolítica. Que tenha os políticos, a sociedade civil, as universidades juntas. Tem, inclusive, um esboço desse tipo de conselho feito no governo, mas que não tem poder decisório e nem poder orçamentário. A gente precisa de dar poder orçamentário a esse pessoal. Sim. A quem vive na região. Não adianta eu querer saber lá do Palácio Anchieta, lá de Linhares, o que precisa aqui em São Mateus. Eu tenho que perguntar pro povo daqui. Sim. E como é que isso se traduz ainda mais concretamente? Pega o exemplo da saúde, que para mim é o mais claro. Tá? Não faz sentido nenhum a gente ter que sair aqui de São Mateus e ir lá para Vitória para fazer uma limpeza dentária no SUS. Eu ouvi isso hoje aqui em São Mateus. Limpeza dentária é um dos negócios mais simples que existem na saúde, entendeu? Precisa ter acesso já primário, né? Primário e secundário. Você precisa da baixa e média complexidade, no mínimo, nas regiões. Não em todas as cidades, mas pelo menos na região. Que você tem o caso da maternidade. A maternidade de alto risco não faz aqui em São Mateus, parto de alto risco. Você tem que ir lá para Colatina. Sim. Falando em maternidade, você destinou o recurso para R$1 milhão e 100 mil para a maternidade daqui para equipar o TIM. Né? Eles ganharam no nosso edital, que inclusive vai ajudar nesse aspecto que eu estou falando aqui agora. Importantíssimo. Então assim, você precisa descentralizar as políticas públicas, a saúde, o saneamento básico, a educação, fazer ela de forma descentralizada. Isso é uma das grandes coisas. Uma segunda coisa é que nós precisamos de um ciclo de desenvolvimento econômico melhor. O que é isso? Como construir isso? Exato, como construir isso. Uma coisa que eu vou dizer aqui, o termo técnico, é o adensamento de cadeias industriais. Que raio é esse? Eu quero saber. O que é isso? Nós produzimos pimenta do reino, pimenta rosa, cacau, café, banana, coco, abacaxi, gengibre e um monte de outras coisas, minério, rocha, mas na grande maioria das coisas a gente vende tudo in natura. Sim. Ou seja, não tem um beneficiamento, né? Não tem beneficiamento. Eu pego a pimenta daqui e exporto ela in natura. Sendo que eu poderia beneficiar ela aqui e vender ela muito mais caro. Sim. Isso dá mais renda. Manda lá pra China e depois recompra, acaba recomprando da China para usar na culinária, né? É interessantíssimo esse ponto de vista. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi aqui há 1h30 atrás. O pessoal de pimenta do reino aqui não tem um esterilizador da pimenta para tirar o efeito da salmonela dela. O que acontece? O povo do Vietnã compra a nossa pimenta, esteriliza lá e depois vende. Aí manda de volta. Incrível, né, cara? Entendeu? E isso acontece em diversos outros produtos que nós temos, isso acontece em quase tudo. Olha só. Não precisa, eu tô falando assim da agricultura, que é muito concreto, muito óbvio, mas isso vale para uma série de serviços, isso vale para o minério, isso vale para a rocha, isso vale para a celulose, isso vale para um monte de coisa. Sim, verdade. Então você precisa de um grande programa de adensamento, que eu estou falando, que é agroindústria, que é você beneficiar os produtos que tem por aqui. Tá. Uma outra grande coisa, obviamente, que é a questão logística. Né? O Espírito Santo é estrategicamente posicionado para ser um dos grandes exportadores de tudo que tem no Brasil, com portos e aeroportos, principalmente os portos. Né? Então nós temos aqui o Petrocity, aqui em São Mateus, temos o Porto da Imetama, que já está sendo construído ali em Aracruz, temos o Porto Central, que já era para ter saído, mas não saiu ainda. Se a gente consegue acelerar esse processo, nós viramos um grande ponto de distribuição de produtos e exportação de produtos do Brasil inteiro para o mundo. Turismo e saneamento. Tá? São duas coisas potencialidades do nosso estado, né? Não existe turismo no nosso estado praticamente, apesar dele ter um enorme potencial.
que você precisa estruturar os ativos turísticos, você precisa realmente fazer promoção, fazer propaganda mesmo. Botar gente técnica na secretaria para que o turista de fora venha para cá gastar o dinheiro dele aqui. Sim, sim. E um último ponto, que aí eu vou chamar aqui no geral de serviços públicos de qualidade, mas eu vou traduzir no saneamento. Vai para outras coisas. O saneamento capixaba, como eu disse, tem 600 mil pessoas que não têm acesso à água. São Mateus, que é a cidade que nós estamos aqui, nunca teve um tratamento de esgoto adequado. Sim, nunca. Verdade. Tem pouca coleta e nunca teve tratamento. Vocês vão lembrar aqui, nos tempos atrás, que faltou água, ficou água salgada na cidade inteira. Na verdade foi a Isso salinização é a da ineficiência água. completa do sistema de saneamento, seja SAAS, seja CESAM. Por que isso acontece? Esse sistema de empresas estatais, estaduais ou municipais, que tem que dar conta de tudo, não funciona mais. A gente precisa da capacidade de investimento do setor privado, da capacidade de gerenciamento do setor privado. É o que foi feito agora no Rio de Janeiro. Eles venderam a SEDAI, chamaram o BNDES, fizeram uma modelagem muito interessante, que o setor público, na venda, embolsou 40 bilhões de reais, e eles vão ser obrigados a investir mais 40 bilhões de reais no saneamento do Rio de Janeiro. Qual que é o efeito disso? Este ano de 2022, eles vão criar 40 mil empregos no saneamento do Rio de Janeiro e vão acelerar o processo de universalização, porque gente, é um absurdo não ter água para as pessoas. Sim, lógico, no tempo isso é um problema que a Europa, o mundo já resolveu na metade do século XX, em 1950. E nós aqui ainda estamos afligidos ainda com isso, né, cara? Então, assim, tem muito modelo que dá eficiência para as coisas, que entrega a política pública para as pessoas na ponta. Sim. Então é isso que eu quero fazer. Isso aí.